Olá pessoal, tudo bem? Muita gente tem se perguntado para onde vai a bolsa esse ano e em que patamar vai ficar o dólar. Para falar desses e de outros assuntos, quem está aqui hoje no estúdio do Traders Club é o Gerson Zanlorenzi, responsável pela mesa de renda variável e derivativos do BTG Pactual Digital. Olá Gerson, obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. Bom, antes de falar de mercado em si, eu queria falar um pouco sobre o BTG Pactual Digital. Eu queria para as pessoas entenderem qual que é a diferença entre o BTG Pactual Digital e um banco em si. Tá bom, bacana. Então o BTG sempre foi, na sua essência, um banco de investimento, né, sempre focado em clientes de alta renda ou até as mesas de trading que a gente chama, que eram as mesas mais institucionais. E agora o BTG Pactual Digital é o braço do banco, vamos dizer assim, para explorar toda essa cultura, essa disruptura de tecnologia que está vindo, que é o banco digital, que é tudo no aplicativo, tudo no mobile, internet. É um banco, o BTG sempre foi um banco sem agência, então isso favorece a gente hoje, que é a nova tendência, vamos dizer assim. Todos os clientes querem resolver tudo da maneira rápida pelo aplicativo. O banco percebeu esse movimento de mercado, e como o banco sempre gosta de estar na vanguarda de todos os tipos de investimento, lançou a plataforma digital. Começou há mais ou menos 3 anos atrás. A gente começou lançando a primeira parte de fundos, renda fixa, previdência. Agora, nos últimos, vamos dizer assim, 1 ano, estamos entrando forte na parte de renda variável, casando com o momento oportuno aí da Bolsa, no seu recorde histórico. Mas basicamente é isso, realmente é o braço do BTG para ter acesso ao cliente do varejo, que é um cliente novo para o banco, de uma maneira que a gente quer trazer o que a gente sempre entregou para os clientes de alta renda, para um cliente mais do varejo ter acesso ao maior tipo de produtos. Assim. E esse cliente de você está de fato usando o home broker, está operando por ali? Exatamente. Além do home broker, hoje a gente tem alguns meios onde o cliente pode operar. Né? A gente tem a nossa mesa de operações, a gente tem o home broker, tem o nosso mobile, que é o BTG Pactual Digital Trader. Então o cliente, tudo que ele faz pelo home broker, ele consegue fazer também pelo mobile. Não tem nenhuma diferença, inclusive a ordem que ele coloca no home broker, ele enxerga no mobile. A ordem que ele usa com algum parceiro nosso, fornecedor, também de plataformas de terceiros, também consegue operar com a gente. Então, a gente tem uma gama de caminhos para o cliente acessar a bolsa, e o bacana é que está sempre interligado com o digital. Então, ele não tem essa diferença de posições entre sistemas, etc. Legal. Uma curiosidade que eu tenho para saber, como vocês estão enxergando o mercado agora? É um momento para estar mais cauteloso, menos cauteloso? A gente deve ver ainda muita volatilidade. Como que vocês estão avaliando isso? Tá, então, a nossa posição hoje é otimista, mas com a orientação do investidor ter uma certa cautela para o tamanho da posição, como a gente gosta de falar. A gente está otimista com o cenário da Previdência aí no médio prazo, temos aí alvo de bolsa acima de 111 mil pontos, caso a Previdência passe. Então, realmente, isso aqui dá para sentir no nosso tom ali da mesa, do nosso research, que o investidor precisa ter um pouco mais de estômago, como a gente gosta de falar. Né? Tem que estar preparado para ter algum solavanco no caminho. Previdência não é um projeto simples. Eu acho que vai ser um divisor de águas para o Brasil, não só pelo cenário local, mas o investidor estrangeiro está, vamos dizer assim, sentado esperando esse tipo de investimento. Então, realmente, nossa recomendação geralmente é essa. Acho que o momento de voltar para a Bolsa, sim, mas está com uma cabeça preparada, que a alta não vai ser linear, né? O que você... A gente tem muita coisa acontecendo aí, Previdência, como você citou. No que você diria que um investidor pessoa física tem que ficar mais atento, além da própria Previdência? Fator externo, interno? Eu acho que tem 3 grandes fatores que eu gosto de dividir, né? Um é o fator interno da reforma da Previdência, como a gente já comentou. Outro é a parte do fator externo, principalmente essa pressão nos mercados emergentes que está acontecendo, né? A desaceleração da economia da China, a questão do embate entre a China e os Estados Unidos também, são todos conflitos que, apesar de impactar todos os mercados, os emergentes acabam sofrendo mais. Então, isso que a gente vê traduzindo aí no câmbio, que está acontecendo pelo câmbio não ter apreciado tanto quanto a Bolsa, etc., é muito em prol ainda do cenário externo, está prejudicando essa parte local. Além disso, além da Previdência aqui no Brasil, a gente está olhando muito para a economia, né? A gente vê a economia ainda gatinhando, né? Apesar das taxas de juros estarem em patamares baixos. A gente até viu ontem o Banco Central ressaltando mais intensamente, vamos dizer assim, os indicadores econômicos têm vindo aquém do que a autoridade esperava. A gente vê o desemprego ainda em níveis altamente históricos, a capacidade da indústria ociosa elevada. Então, acho que esse é um terceiro fator que a gente olha
que a indústria da retomada está lenta. Né? Tem muito investidor esperando, talvez, a Previdência para gatilhar. Para a economia destravar de uma vez. Isso, quando a gente conversa com muitos empresários e pessoas do ramo, a gente vê que tem muito projeto na gaveta, esperando, vamos dizer assim, destravar essa Previdência para caminhar, vamos dizer assim. O índice hoje está negociando entre 11,5 e 12,5 vezes o lucro, né? Ainda está vantajoso, não está vantajoso? Como que vocês avaliam isso? Então, hoje se a gente tirar, né, a gente gosta de fazer uma análise tirando a Petro e a Vale do índice, ela estaria hoje negociando a 12,5, e a nossa projeção é que o índice teria potencial para negociar 1,5 de padrão acima, né, disso, que seria mais ou menos 115 mil pontos. Então, se a gente for olhar em questões de fundamentos, realmente nos parece que a Bolsa ainda tem espaço para andar, estaria atrativa. As empresas fizeram o dever de casa de renegociação de dívida, que estavam tomando lá taxas de 11, 12, 14, agora estão renegociando. Então, se a gente olhar a alavancagem das empresas, as empresas estão bem melhores operacionalmente. Então, a gente faz um trabalho legal ali também de acompanhar. Hoje a gente cobre mais de 90 ações aqui no Brasil, e de todos, até as últimas semanas, mais de 70% dos resultados que foram divulgados ou estavam igual ou acima do nosso esperado. Então, acho que tem uma coisa acontecendo meio por fora da Previdência, por fora da volatilidade externa, que são as empresas voltando a performar melhor. Então, acho que tem sim espaço para andar um pouquinho mais. Você poderia abrir assim, que setores você acha que vão caminhar melhor? Quais que podem decepcionar aí ao longo do ano? Tem alguns setores que realmente são mais ligados à economia real, que a gente chama, né? Então, principalmente o varejo, alguns setores ali na parte de construção ou siderurgia, e a gente é mais cético às vezes com alguns papéis que têm grande volatilidade, que estão atrelados a commodities, né? Então, realmente, se a gente for falar mais de valuation, a gente gosta de olhar mais papéis da sociedade local. Então, a gente viu a Ambev, né, voltou para a carteira recomendada nossa agora de março, depois de um bom tempo sem estar presente, muito em prol disso, da volta da economia, do consumo do varejo, do consumo do dia a dia, sem estar muito linkado com o preço do minério, preço do petróleo, vamos dizer assim, uma notícia lá de Brasília sobre algum setor. Então, a gente gosta mais de olhar empresas que seguem independente do mercado, vamos dizer assim. Tem uma coisa que muita gente tem se perguntado, em que patamar vai estar a Bolsa daqui a 6 meses, daqui a 12 meses? Você falou aí, se a Previdência for aprovada em Bolsa, 111 mil pontos. Como que você vê no médio, no longo prazo? Então, a nossa previsão realmente para esse médio prazo, que seria ali para julho, agosto, ali quando está a perspectiva da Previdência, estaria em torno desses 111 até uns 120 mil pontos, vamos dizer assim. A gente hoje não tem uma previsão mais longa, dada toda a volatilidade, a gente prefere olhar o cenário mais no curto primeiro. Tá, e dólar, você tem alguma... A gente tem a previsão de dólar 3,80 no final do ano. A gente é um pouco mais cético no dólar, muito em prol dessa questão da volatilidade no exterior, ainda está pesando bastante aqui no câmbio. Né? Gerson, tem uma outra coisa que é o seguinte, fala-se muito hoje que investidor pessoa física devia estar mais aliado a estratégias passivas, né, de índice e tal. ETFs, né? Você acha que o pessoa física está olhando mais para isso, ou deveria de fato olhar mais para isso? Eu acho que o mercado tem crescido bastante, a gente até tem conversado com algumas empresas desse tipo de setor, inclusive o banco está olhando isso, a gente até está lançando um fundo novo agora, indexado à Bolsa, um fundo de ETF, uma taxa extremamente competitiva. Eu acho que é o primeiro caminho para o investidor voltar a confiar na Bolsa. Né? Acho que a gente viveu alguns anos de decepção em renda variável, né? Muito em prol de que a gente tinha às vezes 1, 2 anos de bons anos de mercado e depois 4, 5 anos de crise. Então isso traumatizou um pouco os investidores com renda variável, e agora não, a gente talvez tenha uma chance de entrar no trilho aí e ter 4, 5 anos de bons trades, vamos dizer assim. E aí eu acho que o ETF é o melhor caminho para o investidor que está começando. Né? Então você hoje tem acesso a um fundo, né, listado altamente diversificado. Hoje tem fundos aí que cobram até 0,20, 0,30 de administração, que é uma taxa bem baixa, se comparar com um fundo de ações, às vezes cobra 2%. Então realmente o investidor não fica atrelado a um fator intrínseco de uma companhia ou outra. Então ele não tem que ter o trabalho de estudar a empresa, de saber se pode ser uma notícia, de saber... Então ele realmente está investindo mais no mercado como um todo. Ele está migrando da renda fixa, indo para a Bolsa, não indo para Vale, para Petrobras, para Gerdau, porque ele está com uma grande tese. Então acho que para ele colocar um pezinho ali, além disso, a liquidez é abundante desses ativos. Né? Então para o varejo, às vezes é importante isso. Às vezes o cliente com uma posição pequena, e se a gente tem um spread muito grande, uma diferença de preços entre comprador e vendedor, penaliza muito ele. Né?
Então, Sim. você pega um ativo muito líquido, valoriza bastante. Então, acho que a gente está positivo para isso, é por isso que a gente está lançando um fundo que é indexado a um ETF com a taxa de 0,15, a taxa mais baixa do mercado aí em relação a isso. Então, mostra o nosso otimismo com esse tipo de investimento e a gente tem essa ideia de sempre educar, quando às vezes o investidor liga, queria muito investir em bolsa, mas não sei qual ativo, não conheço um setor, te apresenta as opções de ETFs, né? Então, infelizmente no mercado brasileiro ainda é um mercado embrionário, né? Tem poucos ETFs com volume, mas vendo o potencial que isso tem lá fora, acho que a gestão passiva, né, como a gente chama, tem bastante potencial. Para finalizar, a gente está falando aí de investidor pessoa física, né? Queria saber sua avaliação sobre day trade. Recentemente a CVM divulgou um estudo feito pela FGV, de um total de quase 20 mil pessoas aí que começaram a fazer day trade em mini índice. 1,5 mil persistiram por mais de 300 pregões e 91% teve prejuízo. Quero saber qual que é a tua avaliação sobre isso. Não, é bacana. Acho que o day trade, ele tem criou-se um paradigma, né, que ele é um trade de alto risco, que é um trade como esse estudo diz, que não tem sucesso. Acho que a maioria das vezes ele é executado da maneira errada, né? Então, porque acho que muita parte do resultado do trade, às vezes está muito no psicológico de quem está operando e não tanto, às vezes, na teoria. Então, além disso, às vezes a pessoa entra para fazer um day trade sem entender o que aquilo é. Então, entra para fazer um day trade sem saber o que é um stop, entra para fazer um day trade achando que ele pode, às vezes, ficar sem olhar o dia inteiro, e aí sai uma notícia, ele perde, tem um stop, uma perda, e aí sai do mercado. Então, acho que às vezes a parte educacional e emocional acaba sendo 90% dos casos de fracasso nesse tipo de operação. Eu acho que tem muito potencial. Eu particularmente conheço muita gente que vive disso, que a profissão dele é ser trader, tem lá fora, então é muito bem desenvolvido isso. É que eu acho que realmente ele tem uma particularidade muito grande, né? Você tem que ter uma atenção muito maior e tem que ter o psicológico. Então, às vezes você tem 1, 2, 3 dias de perda, mas tem que entender que a estratégia é vencedora, que você vai ter lucro no longo prazo. Então, realmente, o que acontece muito, como eu falei, é o psicológico. O trade ganha, ele entra num dia, ganha. Quando ele perde 5 vezes o que ele ganhou. Porque ele acha que vai recuperar, aumenta a posição, não estopa, continua ali, e aí você vê que ele se perde no emocional. Se ele tivesse entendido que, hoje eu tive um cruzamento de média, uma entrada de fluxo e errei. Vou parar de operar, e você vê que na continuidade dos 30 dias, aí, se fosse um trabalho dele, né, no mês, ele teve sucesso, acho que a estatística seria muito melhor. Só que a gente percebe isso, quando ele ganha, ele segue a estratégia. Quando ele perde, o psicológico fala mais alto e ele acaba entregando todo o resultado. Então acho que o psicológico pesa muito nisso, mas eu vejo isso como um swing, um position, qualquer trade com a mesma característica. Só que esse eu acho que o emocional pesa muito mais. Quer dizer, é uma coisa que dá para ser lucrativa se a pessoa se preparar e se disciplinar e tiver também esse perfil emocional para lidar com isso, né? Exatamente. Eu acho que o que pesa um pouco também no day trade é isso da pessoa, às vezes, ter a necessidade principalmente as pessoas tentam viver disso, que a pessoa precisa tirar o lucro dali, né? E aí você, vamos supor, já está no dia 20 do mês, você está meio no 0 a 0, você tem suas contas, você tem as suas despesas, aí você começa a ter uma ânsia para querer operar e, de novo, o psicológico destrói todo o operacional. Então, se você, às vezes, entra no desespero nesse tipo de trade, o risco é muito mais alto de dar errado. Entendi. Então, acho que o psicológico pesa muito. Tá certo, Gerson. Obrigada pela tua presença aqui com a gente. Pela oportunidade. Uma honra você ter vindo aqui. Não, quando precisar, estamos aí. E obrigada a você pela sua audiência. Não se esquece de curtir, de comentar nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal. Sempre que tiver vídeo ou podcast novo, você vai ficar sabendo. Até mais!